Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu gosto muito quando eu tenho a oportunidade de participar num grupo através do Zoom, em que eu consigo ver as pessoas, em que nós temos a possibilidade de interagir. É um formato que, particularmente, eu gosto muito, porque, como acredito que todos aqui, sinto muita falta dessa interação que nós tínhamos e voltaremos a ter nas casas espíritas, nos vendo, nos comunicando, trocando ideias, né? A palestra é algo interessante, mas a troca de experiências, a troca de reflexões é sempre muito grandiosa. E esse tema é um tema que talvez nós pudéssemos passar aqui o final de semana inteiro conversando e não encerraríamos o tema, né? Quando Albucacis me passou esse tema, eu falei, meu Deus do céu, não sei nem por onde que eu começo. E então, quando eu pensei 20, 30 minutos para começar a falar, não sei nem por onde, né? Porque são tantas coisas. Eu fiz tempestades e mais tempestades de ideia para conseguir filtrar alguma coisinha que pudesse suscitar perguntas e o desejo de que vocês interagissem. Então, nós vamos fazer esse formato de 20, 30 minutos mais ou menos, em que eu vou apresentar alguns pontos para que vocês, em seguida, fiquem muito à vontade, seja para levantar as mãos, né, que conforme as orientações e fazerem a própria pergunta, ou comentário, né, não precisa necessariamente ser uma pergunta, ou quem não quiser fazer dessa forma e quiser até já colocar no chat alguma pergunta a partir da minha fala ou também de alguma experiência, eu vou fazer esse primeiro momento seguido e depois a gente vai trocando ideias a partir dessa interação. Primeiro, para começar a nossa conversa, eu coloquei aqui poucas frases, algumas passagens do Novo Testamento de Mateus, anotadas pelo evangelista Mateus, apenas para que a gente tenha notícias de como, não tudo, né, porque demoraria muito, mas de alguma forma como esse tema se apresenta a partir dos ensinos do nosso mestre Jesus. Então, nós temos, por exemplo, em Mateus 5:23. Portanto, se estiveres oferecendo tua oferta sobre o altar e ali te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, Ô, Neide, dessa deixa jeito. ali tua oferta diante do altar. Vai e Mas essa bebê, reconcilia-te primeiramente com teu irmão. Então, vem e oferece tua oferta. A mensagem é bem clara. E eu faço uma pequena observação de que o texto não diz assim: se tu tiveres algo contra teu irmão, mas se te lembrares, enquanto estás ali no altar, e nós poderíamos atualizar, enquanto estás servindo o jantar para os seus familiares, ou enquanto estás assistindo a live com o teu companheiro de casa espírita, ou enquanto estás tomando o cafezinho ao lado do teu companheiro de trabalho, esse contexto da oferta no altar, que talvez alguns dissessem, não, mas eu não faço oferta em altar, isso não é para mim, isso é para o outro. A gente pode colocar o contexto que a gente quiser. O que a mensagem está nos dizendo aqui, olha, se você vai para um momento seja que um momento de conexão com o alto, de conexão com o Deus, ou se você vai para um momento de partilha, para um momento de comunhão, antes que você se permita fazer isso, que é algo sagrado, sentar à mesa junto com os nossos familiares é tão sagrado e tão divino quanto uma oferta no altar. Estar junto aos companheiros de trabalho durante uma palestra, durante um estudo também seria a mesma coisa do que fazer essa oferta no altar. Então, a mensagem é: antes desse momento, para que esse momento seja verdadeiro, para que você esteja ali inteiro, para que você esteja ali de verdade, se você se lembra que tem algo ali mal resolvido, e se você se lembra que o teu irmão tem algo contra ti, deixa ali tua oferta e vai, e se reconcilia. Depois você volta e continua o que você estava fazendo. Ser benevolente
depressa com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Mateus 5:25. Ou seja, essa história que algumas pessoas, às vezes, até brincando, dizem: não, olha, isso aqui não tem jeito, isso aqui só na próxima reencarnação, eu não tenho condições. A mensagem do Evangelho nos diz: ser benevolente depressa, não apenas ser benevolente, o que já seria bastante coisa, mas ser benevolente depressa com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Isso porque a gente pode ter a informação de que nos reencontraremos, de que voltaremos em outras existências, mas quando a gente estuda um pouquinho mais sobre esses bastidores, quando a gente tem notícias da quantidade de casos dessas programações reencarnatórias, da série de estudos de André Luiz que nos dão esses bastidores, por exemplo, a gente percebe que trilhar o mesmo caminho que o nosso adversário ou que o nosso irmão pode não se dar de forma tão simples, tão rápida como nós gostaríamos. Esse contexto de vida em que nós estamos colocados nessa existência, contexto de vida familiar, contexto de vida profissional, até mesmo o contexto de vida do grupo religioso, do grupo de estudos, seja no âmbito religioso que for, esse grupo não se dá de improviso, esses reencontros não se deram de improviso. Então, se a gente desperdiça esse caminho, essa oportunidade, pode ser que demore algum tempo, que não sabemos qual é esse tempo, para que nos reunamos de novo com esse mesmo contexto. E ficamos com aquela questão ali pendurada. Então, a gente pode ir avançando em outros aspectos e fica com aquela questão ali, que já poderia ter sido resolvida se escutássemos esse versículo de Mateus 5:25. Ser benevolente, depressa, ou seja, aproveita a oportunidade, aproveita o aqui, aproveita o agora. A pessoa está no teu contexto de vida, a pessoa está na tua família, é ela mesma. O teu material de trabalho não é outro, é esse. Não adianta você fingir que não é com você, é com você. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Eu queria deixar bem claro que não sou eu que estou dizendo isso. Foi Jesus que diz, e está anotado por Mateus 5:44. Ele foi bem claro. Amai vossos inimigos. Eu não estou dizendo que eu já sei fazer isso, mas eu estou dizendo que é o que Jesus disse, que precisa ser feito. Não basta tolerar, não é suficiente ignorar. A proposta, e nós temos notícias de uma passagem que o próprio Chico, diante de uma mágoa, sentiu dificuldade de colocar isso em prática, então todos nós possivelmente teremos dificuldades em vivenciar isso, é um caminho, não é uma decisão que a gente toma de pronto e já consegue realizar, é um esforço, é uma dedicação para que a gente chegue a isso, é um processo. E o próprio Chico, diante da sua mágoa, recebeu essa advertência de Emmanuel. Emmanuel disse: olha, não sou eu. Quem deu a receita, quem deu a indicação foi Jesus. E a indicação é essa: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos de vosso Pai que está nos céus, já que seu sol desponta sobre bons e maus. E é interessante que quando a gente fala adversários, quando a gente fala inimigos, é muito comum que a gente pense em pessoas distantes, pessoas que a gente não convive muito, que já tivemos alguma desavença, pessoas que cruzaram o nosso caminho no trabalho, por exemplo. Mas muitas vezes, esses adversários e esses inimigos que nós ainda estamos aprendendo a amar, a ser benevolentes, a perdoar, a ser indulgentes, estão muitas vezes na nossa casa. Muitas vezes reencarnaram
tivemos ali as nossas múltiplas questões, às vezes questões gravíssimas, questões muito complexas, na teia das múltiplas reencarnações, e com o olhar ampliado da espiritualidade, nós combinamos de vir num contexto familiar próximo. Nós combinamos de que nos esforçaríamos para trilhar essa estrada juntos. Só que essa decisão que nós tomamos de, olha, eu vou fazer a minha parte, você vai fazer a tua parte, eu vou perdoar, você vai perdoar. Vamos, a gente vai conseguir. Quando chegamos aqui, por mais que não tragamos, não tenhamos a imagem do que aconteceu, na maioria dos casos, raras exceções têm essas lembranças, não sabemos exatamente por que sentimos o que sentimos. É muito comum. Eu trabalho escutando esses bastidores da vida das pessoas, e é muito mais comum do que parece que pessoas que moram na mesma casa, que desfrutam dessa convivência e que experimentam um amor profundo, também relatem uma dor profunda, também relatem uma raiva, também relatem uma mágoa, que às vezes não sabem nem dizer de onde vem. Às vezes as pessoas dizem, inclusive, olha, eu sei que eu tenho que amar essa pessoa. Eu sei que eu tenho que amar esse familiar. Eu sei que eu tenho que amar esse irmão. Eu sei que eu tenho que amar essa mãe ou esse pai. E eles nem fizeram nada muito grave, tirando as próprias imperfeições, mas há algo em mim, há algo que eu não sei explicar exatamente do que se trata, mas que não me permite sentir isso como eu gostaria, como a minha consciência me diz que eu deveria sentir. E em muitos casos, claro que existem os casos em que as questões se presentificam nas relações atuais, mas existem muitos casos em que nós trazemos essa carga emocional. Não nos lembramos do que fizemos, do que sentimos, desse contexto anterior, mas os nossos sentimentos, no contato com o outro, eles se atualizam. E então estamos numa função e num lugar familiar que nos indica o amor, que nos indica a compreensão, que nos indica a honra, e ao mesmo tempo existem certos bloqueios em nós que nos dizem: se defenda, se defenda, se defenda, não baixe a sua guarda, não relaxe com essa pessoa. E aí nós entramos no conflito quando trazemos isso à consciência. Quando não trazemos isso à consciência, nós vivemos nos defendendo sem saber ao certo de quê. E é muito comum que os familiares que sentem isso, às vezes essa repulsa, às vezes essa reatividade, digam assim: mas eu não entendo porque lá fora, com outras pessoas, em outras convivências, essa pessoa se abre, relaxa, ri, mas comigo que fiz de tudo, que dei tudo, parece que a pessoa está sempre pronta, armada, querendo revidar. Eu vou dizer alguma coisa assim com a melhor das intenções e a pessoa se sente atacada. Então, quando nós escutamos falar essas passagens evangélicas tão sábias em relação à benevolência, em relação aos adversários, em relação aos nossos inimigos, eu gostaria que no nosso estudo de hoje, especificamente, nós tentássemos encarar esse ser benevolente, esse amai os vossos inimigos, trazendo, porque aqui o nosso objetivo não é apenas estudar isso teoricamente, mas que cada um de nós possa fazer esse esforço de se colocar na lição. Não precisaremos abrir as nossas questões aqui na nossa conversa, mas a gente sempre tem aquele recurso de dizer: tem um vizinho meu, um primo distante, que é o que nós fazemos na faculdade de psicologia quando a gente está tentando entender melhor uma coisa nossa e a gente diz que foi um conhecido e tal, e foi a gente mesmo, né? Então, a gente pode simplesmente não falar nada, mas tentar durante o nosso estudo ir se colocando nesse lugar. E os personagens que eu gostaria de convidá-los a trazer para as próprias reflexões
são as pessoas do âmbito familiar, seja esse mais próximo, ou seja, aqueles familiares um pouco mais distantes, para aqueles que já formaram uma outra família, mas que vocês percebem que há um nó, que há uma dificuldade, que há uma treta na linguagem bem atual, que há alguma questão ali a ser resolvida. E às vezes você poderá dizer, olha, no meu caso, eu acho que a questão está totalmente no outro. Ou talvez você possa dizer, não, o outro eu percebo que ele está até bem resolvido com isso, a questão está em mim. Tanto faz, qualquer uma das coisas, contanto que você consiga trazer você e mais alguém ou mais alguéms que você perceba que tem essa dificuldade de ser benevolente, essa dificuldade de perdoar, e que talvez seja alguém que você ame profundamente e que você até tenha vergonha de pensar em voz alta que mesmo amando profundamente essa pessoa, é tão difícil conviver com ela. E é tão difícil ter essas atitudes facilitadoras da boa convivência. Então vamos lá. Tendo em vista a proposta de Jesus, de que precisamos amar essas pessoas, de que precisamos ser benevolentes, tendo em vista que sabemos o que temos que fazer, mas que o como talvez não esteja tão claro para a maioria, eu gostaria de trazer 3 exemplos clássicos de comportamentos que não facilitam a boa convivência, para que cada um busque se identificar com um desses 3 caminhos. Esses caminhos, eles correspondem a 3 tipos básicos de personalidade, e a gente pode até passear entre um e outro, mas o mais comum é que a gente se perceba mais em um desses 3. Então, imaginemos uma primeira personalidade, um primeiro personagem aqui da nossa história que tem essa personalidade. É alguém que, quando está diante de uma convivência, diante de um familiar, de um filho, de um pai, da esposa, e que começa a ter alguma dificuldade na comunicação, ou a sua vontade não é realizada, ou as coisas não estão acontecendo da forma que gostaria, o ímpeto dessa pessoa se chama reatividade. É aquela pessoa que sente a vontade de dizer o que pensa. Se ela não fechar a boca a tempo, se ela não pegar uma aguinha da paz, ela vai falar demais. Então, o padrão que mais acontece nas dificuldades de convivência dessa primeira pessoa é arrependimento pelo que falou, pelo tom de voz utilizado, ou por ter falado exatamente daquele calcanhar de Aquiles, aquela pessoa que às vezes se utiliza da fragilidade do outro para, na hora que foi contrariada, usar aquela vulnerabilidade para atacá-la, porque estava se sentindo ferida, porque estava se sentindo magoada, e a sua forma de defesa é o ataque. Então, o mais comum nessa personalidade é que quando ela se dá conta do que fez, ela sinta culpa, ela sinta vontade de resolver a situação, às vezes é alguém que consegue pedir desculpas, que consegue dizer claramente, olha, eu errei, eu passei da dose, mas às vezes isso também acontece com muita frequência e as pessoas que convivem já não levam muito em consideração esse pedido de desculpas, porque vai desgastando quando é muito frequente. E às vezes é alguém que não consegue pedir desculpas e que vai voltando a falar aos poucos como se nada tivesse acontecido. Isso é um primeiro tipo. Existe um segundo padrão, que é um padrão mais voltado para as emoções, mais voltado para os sentimentos. Essas são as pessoas que, diante da discussão, da diferença, têm dificuldade, contrariamente ao primeiro grupo, essas têm dificuldade de bancar o que pensam, de bancar a própria opinião, de se defender. Elas acham que vão magoar os outros, que vão ferir as pessoas, que não serão compreendidas. Então, elas possivelmente não vão falar para o outro
das diferenças, dos seus incômodos, das suas queixas, mas tem grandes chances de falar do outro nos bastidores. Então, de buscar aliados, às vezes no próprio grupo familiar, e dizer: olha, você não sabe o que seu pai aprontou, seu pai é difícil mesmo, me disse isso, 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 isso. E aí faz uma aliança com os filhos, por exemplo, mas não consegue, às vezes, dizer para o próprio esposo: olha, isso, isso e isso que você falou me magoou. Então, faz muitas vezes uma demonstração emocional do incômodo, fica chateado, assim, com o rosto, chora pelos cantos, mas não consegue comunicar claramente ao outro dos seus incômodos. Então, é muito frequente que essa pessoa busque alguém nos bastidores e se vitimize, se melindre, e busque sempre se colocar como a pessoa que foi ofendida, sem procurar, sem pesquisar qual a sua parte. A pessoa que ataca do primeiro grupo, a pessoa que ataca claramente, que fala e que diz: eu falo mesmo, entendeu? Que eu não guardo nada, eu sou sincero. Essa pessoa facilmente cai no lugar do algoz, do que ofende, do que fala e está errada, está claramente equivocada. E a pessoa que silencia e busca aliados, com muita frequência, está sempre no lugar da vítima, no lugar do que sofreu a ofensa. Então, é muito comum que essa segunda pessoa, nós não estamos falando que nenhum é melhor que o outro, são estruturas diferentes, e os dois têm responsabilidades diferentes. Mas é muito comum que quem silencia e chora e busca falar pelos bastidores pareça sempre vítima e que o outro pareça sempre o algoz, quando, em várias situações, haverá sempre um revezamento entre a responsabilidade de um e a responsabilidade do outro. Há ainda um terceiro grupo. Esse terceiro grupo, eu tenho uma prima minha que coincidentemente é desse grupo, então eu tenho bastante, assim, eu circulo bem, sabe? Conheço bastante desse terceiro grupo, que é o grupo daqueles que dizem assim: vê se alguém vai se identificar. Eu não vou nem falar nada, não vou nem gastar minha saliva para falar nada nessa discussão. Parece, quem olha de fora vai dizer assim: meu Deus, que pessoa equilibrada, que negócio assim evoluído. Mas os espíritos que estão ali com aquele psicoscópio do André Luiz, lá do livro dos Domínios da Mediunidade, vão falar assim: pura fachada. Olha aqui, menino, toda desequilibrada. Tem uma guerra fria entre os Estados Unidos e a União Soviética acontecendo dentro da criatura, e ela está ali, subiu no banquinho da falsa superioridade, olhando para todos como quem diz: olha esses desequilibrados, batendo boca, olha a outra ali chorando, desesperada, e eu aqui, que sou alguém superior a essa discussão, nem vou falar a minha opinião, porque a minha opinião é tão superior que eu nem preciso compartilhar nada, eu apenas observo, e se alguém quiser saber a minha opinião, aí eu compartilho. O que acontece com esse terceiro grupo? É um grupo mais voltado para a razão, que muitas vezes anestesia o que está sentindo, então parece que está equilibrado, mas está tudo anestesiado, não está sentindo nada, está refugiado na mente, resolvendo tudo no pensamento, e achando que a vida está fluindo, que evoluiu, que já é homem de bem do Evangelho segundo o Espiritismo, e tem um monte de coisa para ser resolvida, como em todos os três grupos. Porque esses três grupos que eu apresentei para vocês, eu citei situações de desequilíbrio. Eu citei situações de conflito, em que não está acontecendo uma boa convivência, porque no planeta que vivemos, nas famílias que temos, a maioria de nós conhece um pouco, tem alguém na família em algum desses lugares, está em algum desses lugares, porque ainda experimentamos essa convivência não tão favorável. Mas a boa notícia é que todos esses três não têm apenas o seu lugar de desequilíbrio, mas tem também o seu lugar de brilho, tem também o seu lugar de luz, tem também a sua medida. Todas as nossas características que estamos aqui na Terra trabalhando para aperfeiçoar,
elas não serão extirpadas, arrancadas. Nós encontraremos uma medida para as nossas características. Então, a pessoa que nas relações costuma ter essa energia mais externa, de falar tudo, é uma pessoa que tem a energia da assertividade, que já desenvolveu a capacidade de externar o que sente. Mas quando ela não encontra uma medida nos seus relacionamentos, isso parece mais com agressividade do que com assertividade. Então, para uma pessoa com essas características, para alguém que se percebe nesse lugar, encontrar uma medida, pensar um pouquinho, andar sempre com uma aguinha, porque a água é sempre bom mesmo, né? Mas nesse caso, a água é melhor ainda. Quando a gente sentiu assim, meu Deus do céu, vou falar antes da hora. Alguém falou, eu bateu, levou. Então, eu bebo uma água para que ao invés de agir com o meu cérebro primitivo, que não consegue ser benevolente, que não consegue ser indulgente, que não consegue compreender, que quer só se defender, quer ter resposta, quer ganhar o tempo inteiro, se eu bebo uma água, se eu respiro, eu me dou a oportunidade de usar o meu neocórtex, o meu córtex pré-frontal. Esse que me permite não apenas me defender das situações, mas pensar com clareza as consequências do que eu vou falar. Pensar que tem um dia depois da briga, que tem um dia depois de falar todas aquelas verdades que eu gostaria de falar. Então, será que essa pessoa tem condições de ouvir o que eu desejo falar, mesmo que seja verdade? Nem todo mundo está disposto a ouvir as nossas verdades e nem nós estamos dispostos a ouvir o que todo mundo pensa ao nosso respeito. Então, um pouco de cautela, um pouco de água em relação ao ímpeto de tanto falar, de tanto liderar, que é uma característica desse grupo, é uma atitude que vai facilitar muito a convivência. Para o segundo grupo, aquele que está mais voltado ao sentimento, recebe tudo aqui, ó, tudo no peito, tudo na emoção, tudo no sentimento. Ninguém pode saber, mas a pessoa vestiu a carapuça, se melindrou, se ofendeu, tudo é com ela. Essa pessoa precisa buscar nas relações e nas situações em que ela se considera vítima, em que ela fala, eu não vou conseguir dizer isso para a pessoa, não consigo comunicar esse incômodo e sinto vontade de contar para alguém o que fizeram comigo, como me trataram lá na casa espírita. Primeira coisa, busca a tua responsabilidade. Em que momento você está autorizando o outro a te tratar assim? Porque é importante que saibamos colocar os nossos limites. Quando a gente sente que estamos sempre sendo atropelados, sempre sendo feridos, magoados, talvez nós não estejamos conseguindo colocar os limites, o limite para os nossos filhos, o limite para o esposo, para o parceiro, para a esposa, o limite nas relações de trabalho. Sair do lugar de vitimização, se permitir ser o protagonista da sua vida. Não esperar que os outros te tratem bem, mas se tratar bem, para mostrar aos outros como eles devem te tratar, como eles devem nos tratar. Se perguntar se o erro do outro foi gritar comigo, foi ser reativo, qual a minha responsabilidade nisso? Porque se a gente se mantém em silêncio, a gente não dá ao outro a oportunidade de mudar. A gente não dá ao outro a oportunidade de perceber que está nos ferindo, que está nos incomodando, que para a gente não está bom dessa forma. Então, essa mudança de lugar dos bastidores, da sombra, da vitimização, do melindre, do silêncio, para o lugar daquele que treina a falar. E não precisa falar, você é isso, você é aquilo, porque isso é uma fala que soa julgadora para quem escuta. Mas dizer como nos sentimos. Quando você fez isso, eu me senti dessa e dessa forma. Alguém poderá dizer, não, você, se eu digo para alguém, olha, você é Albucacis, você é muito tal coisa. Ele poderá dizer, não, isso é sua opinião, não sou assim nada. Mas se eu disser, olha, quando você fez aquilo, eu me senti assim, ele não tem como dizer que é mentira, que é inválido, é como eu me sinto. Ninguém sabe
como eu me sinto além de mim mesma. Então fica mais fácil para o outro escutar, ao invés de um julgamento, como se soubéssemos do outro, como se tivéssemos fechado a questão, como nós nos sentimos é o que realmente interessa. O terceiro grupo, o grupo que eu circulo bastante, daqueles que se refugiam na própria mente, no próprio orgulho, numa falsa superioridade, se separam do outro, se separam da multidão, acham que são melhores que os outros e por isso ficam ali enclausurados nas próprias verdades. Primeiro passo, precisamos descer desse banco. Jesus, o tempo inteiro, ia ao monte ter com o Pai e voltava para junto da multidão. Todas as vezes que buscamos uma religião, um título, um cargo, para subir no banquinho da superioridade, nós estamos criando barreiras que dificultam a nossa boa convivência. Quem de nós não conhece alguém que a pessoa pode nem dizer nada, mas às vezes a gente fala assim, meu Deus, parece que a pessoa está sempre num pedestal falando com todos. Parece que ela não consegue estar aqui assim com a gente, né, igual para igual. Parece que ela está falando uma coisa e que ela já faz aquilo, e aquilo é tão fácil, aquilo é tão simples. Precisamos nos esforçar. A gente não vai conseguir tudo de vez, mas nos esforçar para estar junto da multidão. E o segredo disso é conexão antes da correção. Isso serve para um filho, isso serve para um colega de trabalho, para um subordinado num trabalho, isso serve para o esposo, para a esposa. Então, se eu simplesmente vou dizer para alguém, olha, isso que você está fazendo está muito ruim, está muito errado, a pessoa vai se sentir acuada, julgada e vai só querer se defender. Mas se nós buscamos uma conexão, um ponto de identificação, muitas vezes com a minha filha, Marina, de 4 anos, ela faz uma coisa e eu preciso orientá-la a respeito daquilo. Mas antes eu lembro de alguma situação minha e eu digo assim, Marina, você sabe que quando a mamãe tinha a sua idade, a mamãe já fez isso, isso e isso? E na hora ela para o que está fazendo. O que, mamãe? Você já fez isso? Conexão. Ali ela começa a me escutar. Se antes disso eu já disser, olha, você não pode fazer isso está totalmente errado, isso é um absurdo. Vai entrar por aqui, vai sair por aqui. Isso serve para qualquer relacionamento, descer do banquinho, nos conectar com o outro como iguais, como aprendizes, como caminhantes, nos conectar com o adversário, com o inimigo, com o familiar, como pessoas que estão a caminho conosco, caindo conosco, rolando ladeira abaixo conosco. Essa é a nossa realidade. Caminhando aqui para o final dessa primeira etapa, para que a gente possa continuar conversando e que vocês possam contar coisas, fazer perguntas, interagir. Eu me lembro de um momento numa reunião mediúnica que eu participava lá em Salvador, na época da Juventude Espírita em Ninarueira, e éramos jovens ali participando num domingo de manhã da reunião mediúnica que antecedia o trabalho da juventude, e a gente se achando muito, porque a gente era jovem, estava na mediúnica e tudo maravilhoso. E então, um dia, no final da mediúnica, o benfeitor espiritual da reunião disse assim, olha, vocês estão achando que são médicos cuidando de doentes, porque era uma reunião de orientação, de auxílio a espíritos desencarnados. E ele disse assim, pois é, meus filhos, na verdade, aqui eu só vejo doentes em processo de recuperação, cuidando de outros doentes. Assim somos nós, nos diferentes ambientes que circulamos. E quando a gente tem isso em vista, que o esposo que a gente tem, ele é imperfeito mesmo, a esposa, da mesma forma, os filhos, olha, não se iludam com aquela gracinha da infância, são imperfeitos, logo vamos descobrir tudo isso. O pai, a mãe, o avô, a avó, as pessoas que vocês admiram do centro espírita, o presidente da casa, meu Deus, ele é imperfeito também. Todos somos esses doentes em processo de recuperação.
Quando a gente entende isso, que nós estamos em tratamento, que aquilo que a gente compartilha no estudo é a medicação que também estamos tomando, e no dia que a gente não toma a medicação, os efeitos, os sintomas pioram, porque nós também estamos em tratamento. Isso facilita que nós sejamos benevolentes, indulgentes, que nós perdoemos, porque nós também precisamos de tudo isso. Isso nos ajuda a entender a caridade como entendia Jesus, como está lá em O Livro dos Espíritos. A caridade como benevolência, indulgência, perdão das ofensas. Então, que a gente possa, meus amigos, a partir de agora, abrir aqui o nosso bate-papo e que vocês possam, a partir dessas provocações, também trazer outras coisas ou trazer perguntas para a gente ampliar esse debate aqui. Fechado seu microfone aí. São tantas perguntas que você vai precisar ser indulgente conosco. E aí a gente poderia fazer assim, você continua falando, a gente vai anotando as perguntas, você continua falando, a gente anota as perguntas e depois, um outro dia, você vem para responder. Mas como esse não foi o trato, né, eu gostaria de começar com uma comparação. Você, nas suas pesquisas, você encontrou 3 grupos, não vou chamar de principais, mas 3 grupos, 3 possibilidades de postura, vamos dizer assim, né? E aí eu associei essa sua tirada, esse seu método, quando a gente estuda a escala espírita. Também são 3 grupos de espíritos, né? Entretanto, a gente não consegue se simpatizar com nenhum deles. Então, há alguns que falam assim, não, puro eu não sou, mas bom eu sou. Impuro eu não sou, mas bom eu sou. E aí a gente fica naquela dúvida. Então, a pergunta que está no chat é, a gente oscila entre esses grupos? A gente pode oscilar entre esses grupos? O que determina a gente ser mais de um do que do outro? Se der para responder, né? Tá bom. Em relação aos 3 grupos básicos de personalidade, a gente pode ter comportamentos que oscilem, especialmente com pessoas diferentes. Mas, em geral, a maioria de nós vai perceber que tem um padrão que se repete, né? Tem pessoas que muito frequentemente são reativas, que muito frequentemente falam. Esse é o padrão. Pode ser que essa pessoa, por exemplo, no ambiente do trabalho, seja um ambiente muito autoritário, que ela não tem espaço para isso. Então, ela não age assim porque não tem como, ela vai ser demitida. Mas o seu padrão, ela sabe que seria isso. Tem outras pessoas que o padrão é mais do sentir calado, sofrer em silêncio, buscar alianças e ficar melindrado com aquilo, né? Remoendo aquilo. E outras que o padrão é aquele de se sentir superior, fingir que nada aconteceu, anestesiar os sentimentos. Todos esses são característicos de espíritos impuros, que somos nós. O que acontece é que, pegando agora a categoria do Livro dos Espíritos, existe uma gradação ali, que Kardec vai deixar claro que é uma escala arbitrária no sentido de que poderiam existir várias outras subdivisões dentro dessas subdivisões. É apenas uma forma didática de falar de 3 grandes grupos, mas em cada um desses grupos existirão infinitas gradações. E para entender isso, é como se a gente observasse um arco-íris. Quando você olha de longe, você percebe que há uma diferença entre as cores, mas existem certos matizes que você não percebe quando exatamente termina um e começa o outro. Assim acontece conosco. Quando a gente está... Então, a gente está lá em espíritos impuros. Então, espíritos impuros, você vai ter aquele que está lá no planeta primitivo e você vai ter aquele que está na Terra tentando caminhar para um planeta de regeneração. Então, olha o alcance dessa escala. É muito grande. Então, aquele que está na Terra ainda impuro, ou seja,
ainda materializado, ainda egoísta. Quem se identifica, né? Ainda circulando nessa forma de resposta às questões que nós citamos aqui, por exemplo, que é característico de espíritos impuros. Mas esse espírito, ele está vagarosamente caminhando para espírito bom. Ou seja, há algo nele de impuro, mas já há algo nele de bondade. Ele está exatamente nessa mistura de cores, nessa transição de matizes, em que ele não sustenta ser bom. Talvez a maioria de nós se identifique um pouco com esse lugar, que é assim, eu quero tanto ser bom, eu saio. Quem nunca foi, gente, por encontro espírita? Você tá lá, né? Vai para um retiro. Eu já fui uma vez lá para Belo Horizonte, para um retiro super legal, escutando irmã Aila, Haroldo, pastor Enéas, e eu, ai meu Deus, eu vou ser uma pessoa melhor. E aquela vontade, você acorda cedo, você medita, você olha a natureza. Você tem certeza. Ali eu já estava me sentindo categoria espírito bom. Zero reatividade, zero superioridade. Nos amamos, somos irmãos, cantamos juntos, oramos juntos. Aí você volta para a realidade. Quando você volta para a realidade, aí você lembra que você ainda é impuro. Por quê? Porque quando remexem a lama que ainda está ali embaixo, as impurezas que ainda estão ali, aquele lago que calmamente parecia translúcido, fica turvo. E nós percebemos que já temos algo da bondade, já temos algo da água límpida, das potencialidades de espíritos bons, mas ainda temos impurezas, não foi tudo filtrado ainda. E é por isso que a gente não sustenta. A característica de um espírito que ainda não é bom é porque ele não sustenta essa bondade. Quem já está lá com os 2 pés certinho, todo lá, já saiu da gradação, ele sustenta isso. Então, ele é bom, pode remexer a água ali, ó, ele é bom. Não está com impureza. Nós estamos caminhando para lá. Não chegamos ainda com os 2 pés. A gente está com um e o outro vai e volta, vai e volta. Chegará o momento em que conseguiremos ser menos reativos. Não, observem que isso não é perfeição. É menos impurezas. Teremos coisas a melhorar, teremos arestas a lapidar, mas quanto de impureza que ainda existe nesse lago terá diminuído bastante, ao ponto de que a bondade já se sobrepuje à nossa maldade, às nossas inferioridades. Ok, obrigado, Larissa. Acredito que deve ter respondido. Aí, pessoal que perguntou, se não respondeu, é só falar. Tem uma pergunta aqui, o seguinte: podemos considerar que as novas gerações são impulsionadoras das gerações antigas nas atitudes, facilitando uma boa convivência? Eu diria que sim e não. Por quê? Tem uma coisa aí que às vezes até me preocupa, né? Eu gosto de dizer sim e não para esse tipo de pergunta, porque nós sabemos, nós temos essa informação de espíritos que têm vindo já há algum tempo, reencarnando aqui na Terra, para ajudar nessa transição planetária. E aí, volta e meia, quando nós vemos crianças, nós escutamos as pessoas, não, porque essa nova geração, porque eles já estão diferentes. Mas aí, quando a gente convive com as crianças, a gente percebe várias questões bem típicas das questões que nós ainda temos. Então, meus amigos, que as novas gerações, seja pelo próprio avanço da cultura, da velocidade de informações, hoje uma criança tem acesso a uma quantidade de informações que o imperador de Roma não tinha. Então, isso por si só já muda as coisas, já acelera, inclusive, a diferença entre as gerações. Eu tenho 32 anos. Às vezes eu converso com uma pessoa de 20, parece que nós temos 30 anos de diferença. Outro dia eu tinha 20 anos, mas a velocidade da mudança também faz com que haja uma demarcação mais forte entre as gerações. Então, que existem espíritos
que estão reencarnando entre nós já há bastante tempo, como sempre aconteceu em todas as épocas da humanidade, em maior ou menor quantidade, com esse objetivo de ajudar, de impulsionar nas ciências, nas artes, também no âmbito da filosofia, da religião, da moralidade, existe. Agora, não dá para a gente achar que toda criança que está aqui ao nosso redor é uma criança diferenciada, a maioria não é. Em casa, que eu tenho em casa, ninguém se iluda, não é. Várias pessoas olham a minha filha e falam, que bonitinho, no centro espírita, fazendo prece. Gente, essa dali eu acho que é terráquea, assim, tipo a maioria. Tá com os mesmos perrengues que a gente. E por que eu estou trazendo isso, assim, de uma forma tão até escancarada? Porque várias vezes a gente tira de nós mesmos a responsabilidade de educar, de conduzir, de dar limite para essa nova geração, achando assim, o que eu vou ensinar para o meu filho que é tão inteligente? O que eu vou ensinar? Como que eu vou conduzir esse neto que já sabe tão mais que eu? Ora, será mesmo? Será que saber mexer no celular quando é pequeno é ser espírito evoluído? Eu acredito que não. Eu acredito que a gente precisa conduzir os nossos filhos não apenas para o âmbito do avanço intelectual, mas do respeito às diferenças, desse tema que a gente está trazendo aqui, da convivência com os colegas, do respeito aos mais velhos, do respeito àquele coleguinha que é tão diferente. Quando, por exemplo, numa turma há uma criança com alguma necessidade especial que está naquela turma regular, quem mais ganha com isso? É a turma, que vai desde cedo aprender a ter paciência, a lidar com as diferenças, com os diferentes limites, a cooperar. Então, será que esse é o tipo de coisa que nós estamos ensinando para os nossos filhos? Ou será que a gente está vendo por aí um monte de criança que já está com esse chip de cooperação, de convivência, de respeito à natureza, e a gente pode ficar só sentado assistindo? Me parece que há mudanças e que há um avanço, mas que há muita coisa que é responsabilidade nossa, como pais, evangelizadores, professores, avós, limitar, ensinar, tendo sempre duas coisas, duas ferramentas. As duas se chamam respeito. Firmeza, que é respeito a nós mesmos, respeito ao adulto, ao educador, e gentileza, que é respeito à criança, respeito ao educando. Então, é colocar o limite, mas saber como colocar o limite, sem precisar ofender, sem precisar ser agressivo. Se nós sobrevivemos a outras gerações que funcionaram dessa forma, trazemos também as nossas cicatrizes, que possamos aproveitar o conhecimento que já temos e fazer um pouco melhor. Larissa, nós recebemos aqui uma outra questão, bem dentro do que você já apresentou, mas que eu acho que vale a pena retomar, né, para enfatizar isso. Assim, quase sempre consideramos que conviver é difícil porque nos prendemos às imperfeições alheias. Então, o problema é sempre o outro. Todavia, quando começamos a olhar, o processo de olhar para dentro de nós mesmos, percebemos a necessidade de mudanças. E aí vem a questão, como conviver sem ser conivente e como conviver sem pretensão de agradar? Muito bom. Então, nos parece, assim, né, pela pergunta, que as dificuldades e as questões de quem pergunta estão nesse âmbito, né? E, normalmente, quem se preocupa em não ser conivente ou não agradar sempre, costuma ser, eu posso estar totalmente enganada, mas costuma ser alguém mais daquele segundo grupo. Alguém que, às vezes, tem tanto medo de desagradar, de incomodar, de ferir, que acaba recuando. Que alguém, por exemplo, no processo educativo, pode ter dificuldade de dar esse limite, pode acabar caminhando mais para o lugar da permissividade. Alguém daquele padrão mais da reatividade no processo educativo
É alguém que muitas vezes coloca um limite muito claro, mas pode ultrapassar a dose e ser autoritário. Pode faltar a gentileza com a criança. E alguém que é um pouco mais, assim, de querer agradar, né, de não querer ferir, de não querer machucar, pode, por outro lado, faltar com a firmeza, faltar com o limite, com o respeito a si, e acaba sendo atropelado nas relações e no processo educativo. Então, para que a gente consiga, primeiro, separar o que é nosso e separar o que é do outro, a gente precisa conhecer o que é nosso. E aí eu queria dizer algo que no Livro dos Espíritos Santo Agostinho nos ensina. Na psicologia há uma tarefa que é muito semelhante ao que Santo Agostinho sugere, que eu queria deixar como sugestão para quem fez a pergunta, para quem, né, tiver a mesma questão. A gente pode separar um caderno, um papel, ou até um notes no computador, no celular, algo que seja reservado, que ninguém tenha acesso, para que a gente fique muito à vontade de ser muito sincero ali naquele lugar, naquele papel. E a gente vai colocar assim, a gente vai fazer esse exercício por um tempo, quanto a gente conseguir, semanas, meses, para que a gente tenha material para o nosso próprio conhecimento, para saber os nossos padrões e as nossas dificuldades. Então, todos os dias a gente vai colocar no final do dia a data, vai colocar primeiro, número 1, situação. Qualquer situação ao longo daquele dia que você ficou desconfortável, te incomodou. Aquela situação que você pode nem ter dito nada, mas mexeu com você sentiu raiva, você sentiu algum incômodo. Com palavras-chave, palavras curtas, você vai colocar a situação. Por exemplo, ligação de fulano, conversa com a sogra, sei lá. Você vai colocar ali algo curto. Depois, você vai colocar do lado da situação sentimento. Muito objetivamente, você vai dizer o que você sentiu. Raiva, frustração, medo, tristeza. O que você sentiu? Qual foi esse desconforto emocional? Do lado, o que eu pensei. E não são pensamentos elaborados, pensamentos rápidos, muito objetivos. Eu pensei, ela está sempre certa, ela é arrogante, ela é uma bruxa. Ou eu pensei, eu sou o culpado, eu estou sempre errado. O que eu pensei muito rápido, muito curto? E depois, o que eu fiz? Então, não fiz nada, falei mal da pessoa por trás, bati boca, briguei, xinguei. O que eu fiz? Tudo muito palavras curtas. Então, todos os dias eu vou reservar um momento curto em que eu vou pegar essa minha revisão diária, como fazia Santo Agostinho. A nossa está um pouquinho mais elaborada, mas é a mesma proposta da dele. Então, eu vou dizer, vou botar a data, situação, o que eu senti, o que eu pensei, o que eu fiz. Quando eu fizer isso por vários dias seguidos, eu vou revisitar isso. Então, no final do mês, eu vou pegar o meu caderno e vou dar uma olhada. Que padrão se apresenta ali? E claramente, eu posso garantir para vocês que vai aparecer um padrão. E vocês vão lembrar daqueles 3 tipos que eu falei para vocês. E vocês vão perceber se o que mais acontece é uma vitimização, se o que mais acontece é uma reatividade, se você é muito raivoso sempre, ou muito orgulhoso sempre, ou fica muito melindrado sempre. E é a partir disso que você vai começar a identificar, olha, isso aqui é meu. Isso é tão meu que, olha só como esse padrão se repete em diferentes contextos e com diferentes pessoas. Isso acontece no meu trabalho, isso acontece na minha casa, isso acontece no centro espírita, então, como é que é do outro se acontece sempre comigo o mesmo padrão? E aí a gente vai começar a perceber que pode mudar, que existem outros caminhos. Então, a pessoa que está sempre acostumada a reagir vai começar a falar, e olha eu reagindo de novo, deixa eu beber uma água dessa vez. Olha eu sendo conivente de novo, deixa eu me posicionar dessa vez. Deixa eu dizer para a pessoa, olha, eu penso diferente.
eu não concordo com esse posicionamento. No início, a gente não vai acertar logo, gente. Você vai falar e vai falar errado, e vai destrambelhar, e não vai escolher as melhores palavras, mas você está tentando. E é na tentativa que a gente vai encontrando essa medida na comunicação, no relacionamento. Agora, comunicar-se com o outro é uma peça-chave. Conectar-se com o outro é uma outra peça-chave. Eu me conecto com o outro, ao invés de me armar, e aí eu consigo me comunicar. Pode ser que na hora ele não esteja aberto, que ele não se conecte, mas pode ser que, percebendo a minha dedicação, o meu esforço, aquilo fique ali, depois ele pense, volte e a gente consiga conversar. O importante é que estamos fazendo o que Jesus nos diz. Sê benevolente enquanto estás a caminho. Busca a comunicação, busca a conexão, a tua parte, enquanto estás a caminho. Agora, a parte do outro é com o outro. Muito bom, Larissa. Um momento da sua fala, você usou duas expressões que, a meu ver, se opõem. A assertividade e a agressividade. Então, ser assertivo ao invés de ser agressivo. E aí, uma das questões aqui pergunta o seguinte, eu imagino que seja o campo da assertividade, né? Como agir com pessoas que te ignoram, mas te procuram quando precisam de você? Então, como ser assertivo, imagino, né? Assertividade e agressividade, elas são uma mesma energia. Só que uma está fora da medida e a outra está em equilíbrio. Então, só para vocês terem ideia, imaginemos uma grande liderança, talvez Martin Luther King, que conseguiu realizar muitas coisas a partir dessa energia. A personalidade dele, do que eu conheço da biografia, tinha essa característica da liderança, da força, do magnetismo, do carisma. Quando a gente escuta aquele discurso, I have a dream, quem de nós não se sente tocado, não se sente cativado? Então, quando essa energia está em equilíbrio, nós temos um grande líder, alguém que age com assertividade. Essa mesma pessoa, com essa mesma característica, se ela não está em equilíbrio, ou se a gente pega uma foto de uma encarnação anterior dessa pessoa, possivelmente ela está na agressividade. Por quê? Porque ela não consegue encontrar a medida dessa assertividade. Por isso, soa como agressividade. É como se eu pegasse uma música linda, pega aí, sei lá, uma música clássica, a que você quiser. Agora, coloca essa música na altura máxima, na maior potência, numa caixa de som potente. Vai distorcer. É isso que acontece conosco. A nossa potencialidade, aquilo que a gente tem para brilhar, para cumprir o que Jesus disse, brilhe a vossa luz. E brilhe a vossa luz para quê? Para que, vendo a nossa luz, as pessoas bendigam a quem? A Deus. Mas essa luz que nós trazemos, muitas vezes se apresenta no mundo de uma forma distorcida, porque está desmedida. Às vezes é a direção que está equivocada. Então, se eu uso algo que é bom só para mim, eu estou no egoísmo. Eu não vou precisar arrancar aquela característica, mas eu preciso compartilhar com o mundo. Então, é a direção que está equivocada. Agora, se eu pego algo bom e eu subo num banco, então aquilo continua sendo bom, continua sendo um brilho, continua sendo uma energia positiva, mas eu estou no orgulho, eu estou me separando das pessoas. Então, eu não vou deixar de ter aquela característica, eu só preciso descer do banco. Então, às vezes é direção, às vezes é intensidade. A maioria das crianças que a gente considera,
não são boas crianças. Porque a gente diz assim, né? Olha que boazinha essa criança. Quando a gente diz isso, a gente está falando do quê? Criança quieta, obediente, a gente está falando de um padrão. Sua filha é tão boazinha, ela parece que é bem calminha, né? Agora, se ela estiver correndo para lá e para cá, correndo para lá e para cá, que nem uma formiga atômica, alguém vai me dizer: olha, sua filha é tão boazinha? Ninguém vai dizer isso. Vai ficar um olhando para o outro assim, gente, olha a filha da palestrante, meu Deus do céu, não deve ter evangelização. Então, a gente considera que bom é um padrão, quando, na verdade, cada um de nós traz as suas características, o seu brilho pessoal. E a gente não vai brilhar sendo outra coisa, senão o que a gente veio para ser. O que a gente precisa identificar? Qual a medida disso que eu trouxe para apresentar ao mundo? Então, essa criança respondona, que responde à professora, que compra a briga, que não sei o quê, o potencial dela é de liderança e de assertividade. Se a gente não conseguir conduzir, se às vezes ali, né, o patamar do espírito também não der conta de avançar ainda, vai ficar na agressividade. Mas daqui a um bom tempo vai chegar na assertividade. E assim acontece com tudo. A criança muito medrosa, muito vítima, que o mundo está acabando e chora, tudo chora, tudo chora, tudo chora. É uma criança com uma capacidade emocional, sensibilidade à flor da pele. Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá precisaram dessa mesma energia, dessa mesma sensibilidade, dessa mesma amorosidade. Agora, quando isso não está em equilíbrio, isso vira vitimização, isso vira melindre, isso vira excesso de medo. Quando isso está em equilíbrio, isso vira abnegação, amorosidade, sensibilidade. Ferramentas ótimas, inclusive, para bons médiuns. E assim a gente faz com todas as personalidades. Então, respondendo, né, um pouquinho mais a essa. Então, enquanto a Larissa volta, vocês vão preparando as perguntas para que a gente possa terminar daqui a pouquinho, que falta pouco, mas eu estou achando que vocês não estão gostando, que vocês não estão fazendo perguntas, gente, é isso mesmo? Ou é impressão minha? Não, só perguntando, né? Vocês podem fazer que eu também pergunto, eu também respondo perguntas. Estou tão preparado quanto ela. Principalmente de improviso. Pode fazer pergunta. Aí você fala, mas como é que é isso? Eu falo assim, mas isso eu não sei. E essa outra eu também não sei, não tem problema. Mas eu respondo. Vamos lá. A Rosana quer fazer, a Conceição, a Sueli, quer fazer perguntas? Vamos esperar a Larissa voltar. A Márcia, o Cleverson, a Valéria está rindo, a Valéria quer fazer uma pergunta, né, Valéria? Ana, gente, não pega Ué, você acabou de falar que você respondia. Agora você quer que a Larissa volta? Não, mas vocês têm que fazer as perguntas, já. Ah, tá bom. Tem que fazer as perguntas. Ninguém, não acredito isso. Albucacis, olha só, não está dando nem para perguntar, porque está sendo tão esclarecedor e está sendo tão bom que, às vezes, numa pergunta, ela responde outras perguntas. Então, não está dando nem para fazer pergunta. Tomara que ela volte logo, porque está muito bom. Não, você sabe o que está acontecendo comigo? Caiu a luz aqui. Acho que eu não vou deixar você voltar, não. Já comecei a tomar seu lugar aqui, ó. Pode falar, que eu vou escutar, então. Isso é covardia. Deixa eu ver se eu te acho aqui. Espera aí. Cadê a Larissa? Oh, meu Deus, cadê a Larissa? Sumiu, rapaz. Estou aqui, vou balançar o braço para ver se você acha. Agora sim, deixa aqui. Isso. Larissa, estava falando com a Márcia aqui, né? E a Márcia estava dizendo que
Eu falando com o pessoal não deve estar gostando, porque não está perguntando, né? Eu falei, mas não tem problema não, agora a Larissa caiu, ótimo, vocês podem perguntar, porque eu Pronto, então respondo finge que eu todas. tô caída ainda, para o povo Isso, poder falar um pouquinho. isso. Aí eu falei, eu respondo todas as perguntas. Então o pessoal pergunta, eu falo assim, essa eu não sei responder. Aí pergunta outra, eu também não sei responder, mas eu estou respondendo. Mas aí a Márcia está dizendo o quê? A Márcia está dizendo que você responde uma pergunta e dentro das suas respostas respondem outras questões, né, que também satisfaria a uma pergunta diferente. A Melinha está dizendo que concorda com a Márcia. Mas eu estou num patamar diferente. Você começa a falar e as perguntas começam a brotar. Mas depois eu esqueço tudo. Mas isso é problema do velho, você está me entendendo? O velho é assim mesmo. Mas um dia, quem sabe, né? Larissa, deixa eu fazer. Obrigado, Tamássia. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Essa é minha mesmo. Tá. É o seguinte. Então, você falou dos 3 tipos e você falou do vitimista. Uhum. Só que você associou a característica do vitimista àquele que fala por trás e não diretamente com a pessoa. Mas um vitimista que não fala por trás e que retém todas essas emoções e não consegue impor limite. Esse caso é o de um amigo meu. Sei. Então, aquele parente distante. esse é carne e unha, carne e unha. Então, além do diálogo, que você já falou, da necessidade, da importância do diálogo, né, da revelação, da assertividade, da não agressividade, né? O que mais você poderia sugerir? Maravilha. Olha, conheço várias pessoas, né? Diga para o seu amigo, assim, sentir o meu abraço, porque eu tenho várias pessoas na minha família que têm exatamente esse perfil. Uma coisa que é muito importante para a gente entender aqui, assim, esses 3, às vezes a gente tenta colocar como se houvesse esse é melhorzinho, esse é pior, esse aqui é o pior de todos. Não existe isso. As 3 situações que eu apresentei são, assim, situações típicas em que essas personalidades estão com dificuldade no relacionamento e, por isso, apresentam aquelas questões. Todas essas personalidades podem estar em equilíbrio e saber lidar de outra forma. Então, isso que você falou agora, a pessoa já não fala por trás, então isso já é o quê? Um passo, né, à frente em relação à boa convivência, que é, olha, não falo por trás. Porque dá vontade, com certeza, de falar. Quando a gente não consegue falar para o outro, dá muita vontade de falar do outro. Porque a gente fica com aquelas coisas ali. E é difícil aguentar tudo isso. Sabe panela de pressão? Se a gente não tira um pouco da pressão, não vai chegar uma hora que essa panela vai explodir? A pessoa reativa explode no outro. É uma panela de pressão soltando pressão com toda a pressão. Mas a pessoa que também absorve tudo, que aguenta tudo, primeiro, é uma pessoa que precisa fazer um check-up no coração. Você já foi ao cardiologista recentemente, Albucacis? Porque é bom, tá? Já fui ao cardiologista. A minha pressão é baixa. Ele falou: você de pressão você não vai morrer. Uhum. Já tive um micro infarto, mas muito pouco. Mas a pressão existe ainda. Pois é. Porque quando a gente não libera um pouquinho dessa pressão, seja na comunicação, seja até criando estratégias conosco, né? Escrevendo, até na atividade física a gente consegue liberar um pouquinho dessa pressão, há uma grande chance de que a gente drene isso através do nosso corpo, gerando sintomas, gerando doenças. Por isso que é tão importante que a pessoa que tem essa facilidade de aguentar tudo, né? Aguenta tudo. Escuta de um, escuta do outro, pedrada de um, pedrada do outro, verdades de um, verdades do outro. Não fala do outro, não fala por trás e também não consegue conversar com o outro. É muito importante que, primeiro, essa pessoa
queira sair desse lugar. Sair desse lugar. Entenda que esse lugar é desconfortável. Ninguém consegue tirar a gente de um lugar em que a gente deseja estar. A gente só sai de um lugar quando a gente percebe que está desconfortável. Que aquele ganhozinho que a gente tem não é suficiente, que existem perdas. E existem perdas. Em todos esses ruídos de comunicação, em todas essas dificuldades, inclusive nessa. Por quê? Porque quando a gente não fala para as pessoas o que a gente realmente pensa, é muito comum que as pessoas continuem se comportando com a gente da mesma forma. Porque elas não sabem o quanto aquilo está doendo, o quanto aquilo incomoda, o quanto aquilo machuca. Então, a gente vai tentando resolver com a gente mesmo e não consegue falar para o outro, olha, isso daqui me machucou, isso daqui doeu, isso daqui me ofendeu, isso está pesado, isso está muito para mim. E as pessoas que convivem conosco têm a sensação de que nos conhecem e não nos conhecem. Porque como que a gente conhece uma pessoa se a gente não sabe onde dói nela? Como que a gente conhece uma pessoa, você pode dizer, eu conheço essa pessoa há 40 anos. Se essa pessoa está 40 anos em silêncio, diante dos seus incômodos. E aí imagina só, daqui a 40 anos chega essa pessoa, olha, teve uma coisa que você fez no dia do nosso casamento que me magoou profundamente. Aí a pessoa vai dizer, meu Deus do céu, mas você ficou 40 anos e eu estou repetindo isso há 40 anos, sem saber. Então a pessoa, se a gente demora muito para falar, e existem, gente, isso é uma coisa tão séria, que casamentos terminam por isso. Por essa dificuldade de comunicação, porque quando a pessoa resolve falar, já está doendo tanto, já está tão sufocante, que é quando ela não aguenta mais, quando a panela vai explodir. E aí a pessoa diz, mas por quê? Por que acabou? O que está acontecendo? E a pessoa tem lá uma lista interminável, e a pessoa diz, mas você nunca falou que você estava sendo ofendido, que o jeito que eu falava, que o jeito que eu fazia, você nunca falou. E por que essa pessoa não fala? Porque tem medos aí. Medo de ser menos amado se falar. Medo de ser menos admirado se falar. Medo que o outro não suporte se falar. Medo que a relação não seja forte o suficiente, medo que o outro se ofenda. Então, a primeira coisa é investigar o que me impede de falar. Que medos são esses específicos do meu caso? Dessa relação. E a gente precisa abrir mão de algumas coisas. Aceitar algumas vulnerabilidades. Por exemplo, pode ser que o outro nos admire menos. E tudo bem. Pode ser que aquelas pessoas lá do meu trabalho, lá do centro espírita, se eu pontuar algumas coisas com mais firmeza, pode ser que eles digam assim, nossa, eu achava que a Larissa era tão equilibrada, Larissa falando desse jeito, e me tirem ou me joguem daquele pedestal em que me colocaram. E tá tudo ótimo, porque talvez aí a gente consiga lidar com uma relação mais horizontal, em que as pessoas conseguem enxergar que eu sou humana, que eu erro como elas erram, ao invés de continuarmos alimentando uma aparência de equilíbrio, de espiritualidade, à custa de mini infartos, à custa da nossa saúde, à custa do nosso equilíbrio. Porque todos nós temos incômodos, todos nós. Se você convive com alguém que nunca te comunicou nenhum incômodo, saiba, essa pessoa tem os seus incômodos. A gente pode nem fazer nada para o outro. Basta a gente ser quem a gente é, vivendo livre a vida, que você incomoda alguém. Essa é a realidade. Às vezes o seu tom de voz, o jeito que você fala, o jeito que você faz, o jeito que você não faz, incomoda alguém. Essa é a nossa realidade. Então, vamos sentir incômodos com as pessoas que convivem conosco, e elas sentirão incômodos conosco.
Eu preciso comunicar tudo? Não. Mas eu preciso saber aquilo que eu dou conta e aquilo que eu não dou conta. Porque, em última instância, ou talvez em primeira instância, um casamento ou uma amizade não é exatamente um acordo de convivência entre as imperfeições. Eu gosto de falar isso, às vezes, com pacientes, assim, adolescentes, né, que tem essa ilusão ainda de que vão encontrar aquela pessoa incrível. Eu falo assim, olha, verdade, vou dar logo a real para adiantar o processo. É o seguinte, você vai encontrar uma pessoa e primeiro você precisa passar um pouquinho da paixão para você acessar as imperfeições, porque, assim, por 1 ou 2 anos você não vai nem achar as imperfeições, vai estar cada um ali só mostrando a boa parte. Quando você acessar as imperfeições do outro, você vai descobrir se aquelas imperfeições são imperfeições que você dá conta de conviver. Então, isso que essa pessoa faz, vamos imaginar assim, daqui a uns 5 anos, 10 anos, eu dou conta desse defeito? Porque essa é a realidade, ela não vai mudar por sua causa, ela vai mudar por ela mesma e talvez na próxima encarnação. E será que os meus defeitos, a forma que eu sou, que eu me apresento, o meu jeito de ser no mundo, com as imperfeições, a outra pessoa dá conta disso? É isso que sustenta qualquer relacionamento. Agora, fingir que as imperfeições não existem, isso, meus amigos, custa muito caro, custa a nossa saúde e, a longo prazo, custa também as nossas relações. Tá bom. A Verlúcia levantou a mão, quer fazer uma pergunta. Isso. Larissa, chegou uma pergunta aqui no chat, para mim, especial, que a pessoa pergunta o seguinte: quando alguém, né, ela é reativa e não tem um copo d'água por perto, qual ferramenta ela deve usar? Respiração. Quando a gente não tem um copo d'água, ou quando tem chance da gente pegar o copo d'água e jogar na outra pessoa, que também não é, né, uma atitude para a boa convivência. E tem pessoas que, se botar o copo d'água na frente, é isso que a pessoa vai fazer. Respira. Tem uma frase que diz assim, ótima para quarentena: respira, inspira, não pira. É basicamente isso. Quando existem algumas coisas que a respiração nos proporciona. Eu falei para vocês rapidamente sobre esse processo do nosso cérebro. Numa situação em que a gente se sente ameaçado, e várias situações que para outras pessoas são tranquilas, dentro de nós pode ter esse tom de ameaça, mesmo coisas numa reunião, uma fala do outro, pode soar dentro de você como uma grande ofensa, como uma situação de luta e fuga. O seu cérebro vai focar toda a energia na parte primitiva, porque ele precisa decidir muito rápido o que fazer para que você sobreviva. Imagina lá o homem da época das cavernas, passa um leão se ele fosse usar o córtex pré-frontal. Deixa eu ver as consequências a longo prazo do que fazer com esse leão. Não ia dar tempo, o leão comeu, acabou a história. Não estaríamos aqui. Então, se chegamos aqui, é graças a essa parte primitiva, que alguns neurologistas chamam de cérebro reptiliano. Esse que também nos causa ansiedade, essa resposta rápida, esse sinal de alarme, você precisa lutar ou fugir. Se a gente dá uma reação, escolhe reagir muito rápido à situação, a gente vai usar essa parte do cérebro que tem menos recursos. Então, a gente vai reagir como uma criança que chora, que grita, que joga água no outro, que quer bater, que quer ofender. Se a gente escolhe respirar, um segundinho que seja, fazer assim, ó. Eu dou um tempinho a mais para que a informação seja processada e eu perceba, olha, se eu jogo essa água no rosto dessa pessoa, existem consequências para isso. Será que eu estou disposta a arcar com essas consequências? Será que essa verdade, porque às vezes são verdades, tá? Será que se eu disser essa verdade ao meu filho, à minha filha, ao meu esposo, será que amanhã, com a cabeça fria, eu vou estar confortável com essa fala? Ou eu vou passar os próximos anos remoendo isso?
São coisas que a gente precisa pensar. Não só uma defesa com um ataque. Não só ganhar. Em muitas discussões o que está em jogo é isso. Eu quero ganhar, quero estar certo. E outra frase diz assim, olha, você quer estar certo ou você quer ser feliz? Você quer estar certo ou você quer permanecer casado? Nem sempre o que importa é estar certo. Eu posso dizer para minha filha várias coisas ao longo do dia que são verdades, mas são verdades que vão machucá-la. São verdades que vão deixar cicatrizes. Ou vai dizer que nós não temos algumas dessas verdades que escutamos? Eu já escutei uma vez, quando eu dependia financeiramente de uma pessoa da minha família, e ela disse para mim claramente, você não tem nada, você depende de mim, você é isso, você é aquilo. Era verdade, não era mentira. Mas será que esse tipo de verdade sustenta uma relação como a que a gente pretende ter? Ou será que depois a gente vai precisar estar sempre consertando o que dissemos, pedindo desculpas, voltando, até que a gente perca a credibilidade e a pessoa diz, mas você sempre faz isso. Você sempre repete esse padrão. Então, na hora que vier essa postura de reatividade, se você não tem a água, você respira. Você vai respirar quantas vezes você precisar, e enquanto você respira, você vai pensar no dia seguinte. Amanhã, eu ainda sustento, eu banco essa fala que eu quero ter agora? Isso que eu quero dizer para o meu esposo, amanhã, faz sentido ainda? Ou será que amanhã eu vou estar muito envergonhada de ter me permitido abrir a boca para falar isso? Pode falar, Celinha. Eu vou perguntar porque é a minha prima, tá? Tá ótimo. Depois você conta para ela, tudinho. Então, a minha prima é uma pessoa muito transparente, tá? E ela conversa muito, ela fala, né? Eu tô sentindo isso, eu não gostei disso, você fez isso e tal. Mas aí, com o tempo, ela vai percebendo que nada muda, a pessoa não entende, né? Ela fala Y e a pessoa entende azul. E aí, com o tempo, isso vai cansando, porque você vai entendendo que a pessoa não está disposta, né, a te entender, ou não está disposta a nada. E aí, você deixa para lá, falar, quer saber? Né? Não resolve falar, não resolve mostrar, não resolve, então, melhor deixar para lá e deixar o tempo para ver o que acontece. Essa minha prima, ela está agindo de uma forma correta, como ela deveria agir para melhorar isso, né? Se melhorar e melhorar a relação, né, com as pessoas. Maravilha, Ana. Obrigada. Olha, com esse leque aqui, né, de informações que a gente tem, eu diria que depende de qual é essa relação. Porque nos sistemas de relação existem diferenças. Se esse mesmo padrão é estabelecido numa relação de horizontalidade, por exemplo, esposo e esposa, amigo e amiga, colegas de trabalho, irmãos, são relações horizontais. Se essa mesma relação está colocada numa relação mãe e filhos, já é diferente, não é uma relação horizontal, não deve ser uma relação horizontal, é uma relação hierárquica. Os pais vêm antes, os filhos vêm depois. Então, imaginemos no primeiro sistema, no sistema horizontal. Se eu consigo falar claramente para o outro, quando você faz isso, eu me sinto dessa forma. Eu preciso agora dizer ao outro quais são os meus limites. Se você continuar fazendo tal coisa, eu vou precisar fazer tal coisa. Já que todas as vezes que eu faço tal coisa, você faz tal coisa, por exemplo, eu não sustento mais ficar nesse lugar. Então, eu estou te comunicando que eu vou me deslocar desse lugar para esse lugar. A gente precisa dizer para o outro, ao invés de desistir do outro. Por que dizer assim, Ana? Ah, tá entregue ao tempo e tal. Parece que a gente está bem resolvido, mas não está. Na verdade, a gente está com uma listinha assim de novo, de novo, de novo, de novo. Há algo que a gente precisa decidir,
aí e comunicar para a pessoa de que a gente não vai ficar naquele lugar. Se a pessoa não quer mudar, a gente não tem como mudar o outro. Mas se aquele comportamento está nos afetando, como eu posso mudar? Já que eu não posso mudar o outro, o que que eu posso mudar? Digamos, finge que é um relacionamento e que, vou dar um exemplo muito arbitrário, que pode não ter nada a ver com a sua situação. Mas imagina um casamento em que a esposa fica sempre naquela... Nunca acontece no casamento de ninguém, nunca aconteceu. A esposa sempre naquela expectativa de que vão fazer alguma coisa, um tempo juntos, um momento especial. E aí o marido, volta e meia, esquece daquele momento especial ou ignora, porque ele vai assistir o jogo, porque ele vai sei lá o quê. Ele vai no sei lá o quê e ele sempre fura com essas programações que seriam uma programação de casal. Se essa esposa comunicou já 300 bilhões de vezes, todas as vezes que você fura a nossa programação, eu me sinto não amada, eu me sinto frustrada, eu me sinto esquecida, isso está me magoando, está me fazendo mal. Então, eu preciso que você cumpra o que você prometeu, que você cumpra a sua promessa. Eu preciso que você seja fiel aos nossos compromissos, ao que a gente combinou. Isso aconteceu várias vezes e a pessoa nunca cumpre, eu preciso sair desse lugar e comunicar ao outro o que que eu vou fazer agora. Então, agora, eu não vou mais aguardar, eu não vou mais ficar lá te esperando. Todas as vezes que a gente marcar uma coisa, eu já estou te avisando que eu tenho um plano B. Eu já estou te comunicando antes que eu tenho na minha agenda opção A, plano de casal, opção B, programação com as amigas, caso tenha 90% de chance do meu esposo desmarcar de novo. Eu já tenho o plano B, então eu saio desse lugar de estar sempre esperando o outro, dependendo do outro, e eu comunico isso ao outro. Agora, o que o outro vai fazer com isso, a gente nunca tem poder sobre isso. Mas sempre que alguém, alguma peça da engrenagem se movimenta, toda a engrenagem se movimenta. Agora, se a gente faz a mesma coisa, a gente convida o outro a fazer a mesma coisa. Não dá para esperar o outro fazer diferente. Eu me movimento e isso convida o outro a se movimentar. E eu informo ao outro. Agora eu vou fazer assim. Se a gente está falando da relação mãe e filho, por exemplo, que é uma relação que não é horizontal, é diferente, mas é parecido. Então, eu preciso comunicar ao meu filho, olha, todas as vezes que o seu quarto está uma zona, eu me sinto desrespeitada, porque eu tenho necessidade da minha casa arrumada. Eu tenho necessidade de andar pela casa e as coisas estarem em ordem. Quando você faz isso, me afeta. Eu me sinto desrespeitada. Eu sinto que você não entendeu a dinâmica familiar. E eu tenho necessidade que você respeite as regras da nossa casa. E aí vai que o filho não faz. A mãe vai precisar da mesma forma, mas agora de uma forma que não é horizontal, de uma forma que é hierárquica, impor esse limite. E se movimentar. Então, ela não vai, por exemplo, ficar toda vez arrumando o quarto desse filho, mas ela vai precisar comunicar ao filho as consequências dessa escolha dele. As consequências dessa repetição, porque aí nessa situação, ela é mãe, ela está acima, e ela precisa ainda que gentilmente, amorosamente, colocar esse limite, se colocar nesse lugar acima, para que a relação permaneça em equilíbrio. Mas o que une as duas coisas não dá para esperar sempre a mudança do outro. Eu comunico, e eu me desloco. Eu saio daquele lugar de repetição e isso dá mais chances ao outro de também sair desse lugar, desse padrão que se estabeleceu. Larissa, você falou na sua agenda opção A, colocar aí opção A, né? A opção B, e olhando os rostinhos aqui, eu acho que todo mundo vai concordar que você coloque aí, especialmente Larissa, na sua opção C, não menos importante, estar conosco na Umevor muitas e muitas e muitas outras vezes, pela excelência do trabalho, uma fala assertiva,
muito tranquila, uma fala muito simpática e, de fato, necessária para esse nosso momento. Tá? Então, já te agradecendo muito e sugerindo, então, essa opção. Okay? Se puder ser A, melhor ainda, okay? Para que nós possamos tê-la aqui conosco muitas outras vezes. Tá? Foi muito bom. Eu imagino que todos tenham gostado. Depois a gente vai disponibilizar, né, esse material para que possamos assistir muitas e muitas outras vezes, né? E, de fato, tem muita informação, muito conteúdo que a gente precisa ouvir muitas vezes aí para apreender, né? Então, inclusive, eu vou ter que assistir também para poder lembrar. De verdade. Muito bom, muito bom. A gente quer muito, né, em nome da União Municipal Espírita de Volta Redonda, UMEVOR, te agradecer, deixar aqui em aberto o convite para que na sua agenda, né, possa haver espaço aí para estar conosco mais e mais vezes. Bom? A nossa roda de conversa chegou ao fim. Por hoje. Em breve, teremos mais encontros como esse, com temas interessantes e oradores diversos. Momentos como estes alegram a nossa vida e alimentam o nosso espírito. É luz em nosso caminho. Como diz Emmanuel, ninguém vive para si. A luz que acendemos em torno de nossos pés clareará o caminho daqueles que estão ao nosso redor. Somos gratos a todos vocês que participaram desse encontro virtual. Até a próxima!